Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nossa quarta-feira, o nosso momento devocional, isso mesmo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional com outras pessoas que precisam ouvir e serem edificados. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um devocional aqui inspirador, assim como todos têm sido. Eu sei que o Espírito Santo ele tem ministrado muito aos nossos corações e esse não será diferente. E esse daqui vai mexer aí com os seus sonhos. Sim, você precisa voltar a sonhar os planos de Deus, a sonhar aquilo que você já deixou. Quantos sonhos você já não engavetou? Quantos sonhos você até mesmo já deixou de sonhar? Então, o nosso tema devocional de hoje é reaprendendo a sonhar. E vamos ver a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 7, capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5, que vai dizer assim: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Daqui do devocional apenas está assim: certa vez José teve um sonho. Eu não costumo sonhar à noite, mas passo o dia sonhando acordada. Amo colocar um fone de ouvido e literalmente imaginar uma cena de filme. Como mulheres, fomos criadas por Deus com um coração apto a sonhar. Esse é um dos motivos de termos muitas expectativas. O pecado, porém, distorce nossa verdadeira identidade. E ao longo da vida, a beleza que possuímos nosso DNA de sonhadoras acaba se desfazendo. Os sonhos tornam-se delírios, a confiança e a fé viram ilusões. Tudo que ouvimos é: mulheres têm muitas expectativas, mas o mesmo Deus que sonhou com você também a criou para sonhar. E ainda mais que isso, acordar realizando o que ele colocou no seu coração. Agora, o que aconteceria se José pensasse que seus sonhos não passavam de ilusões? E se em meio a situações contrárias ele não tivesse se apegado ao que o Senhor havia plantado em seu coração? Sonhos são presentes concedidos pelo próprio Deus. Até mesmo o seu propósito é um sonho dele que precisa se tornar um sonho para você também. Por isso eu pergunto: por que continuar enterrando seus sonhos? Talvez você deixou de sonhar com o ministério, porque líderes, talvez pessoas, não acreditaram em você. E deixa eu dizer aqui algo e compartilhar, começar a compartilhar das coisas que eu vivo em Deus. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu via os pregadores, as pregadoras em cima do altar, e eu ficava assim fascinado, eu sonhava, eu me imaginava lá no lugar delas. Eu me via no lugar delas e às vezes eu no começo eu tinha uma referência, não que ela não seja mais, tá? Mas eu olhava a Camila Barros, eu achava ela linda, a forma dela se vestir, a forma como ela pregava, e aí ela não estava ainda no auge, óbvio, né? Do qual ela está hoje. Mas eu achava lindo, eu via outros pregadores e achava assim lindo, eu ficava olhando, então eu imaginava todo mundo da minha família assim, sendo um pregador evangélico. E certa feita, eu estava num culto não, eu estava no círculo de oração, e sempre, depois que eu me converti, eu nasci no círculo de oração. E aí eu fui pedir oração para uma pastora, pedir para que ela orasse por mim, porque naquela semana eu teria uma agenda, né, eu ia ministrar. E aí eu lembro que uma pastora veio me abraçar, porque ela ouviu eu pedindo oração para uma outra pastora, e ela ouviu, ela falou assim: "Ah, vou orar sim por você", e ela me abraçou discretamente, né, sorrindo, ela disse assim para mim no meu ouvido: "Eu vou te ensinar a pregar, porque você não sabe pregar. Você precisa saber pregar, que você não sabe pregar não, menina. Se você quiser, depois te passo meu telefone, você vai lá em casa e eu te ensino como é que é". E aí eu posso ser bem sincera aqui com vocês, no momento que eu ouvi aquilo, eu congelei, eu paralisei.
E talvez se outras pessoas tivessem ouvido isso, talvez iam ter largado o ministério naquele mesmo momento. E assim como existe um louvor que diz: "Foi por causa dele que eu ainda permaneço, por causa dele que eu não desisti", é exatamente isso. Eu posso até falar que esse é o louvor que aí representa a minha vida. Tantas coisas eu passei, mas é por causa dele, de Jesus, que eu não desisti, que eu não larguei mão do arado, que eu não olhei para trás. Bateu desânimo sim, bateu tristeza sim, não tinha força para levantar, mas o Senhor sempre estava ali, me levantando, renovando as minhas forças, falando comigo e dizendo que a minha caminhada é longa, então come e bebe, que você tem muito ainda a que percorrer. Mas talvez se outras pessoas tivessem ouvido e eu não tivesse a consciência que sim, eu sou uma pecadora, não mereço, não merecia nada que o Senhor fez e saber, e realmente depois, muito mais para frente, eu pude concordar com aquela pastora. E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Eu realmente não sei pregar e não quero também saber. Eu quero saber ouvir a voz de Deus. É isso que eu quero. É essa sensibilidade que eu quero. Eu quero falar o que Jesus manda eu falar. Eu quero pregar o que ele mandar eu pregar. Eu quero ser direcionada não somente porque a pregação ela não começa no altar. A pregação começa a partir do momento que eu abro meus olhos e às vezes o Senhor fala assim para mim: "Laís, dá esse negócio aí que você tem para alguém". Isso é uma pregação. Isso é edificar a vida de alguém atrás dos bastidores, aonde ninguém está vendo. E eu lembro que muitas e por muitas coisas, né, eu ouvi, assim como eu sempre ouvi de muitos dos meus, né, parentes, familiares, dizendo: "Ai, você é filha única, você vai nem prestar para ficar para titia, você presta por você ser filha única". E aí eu, assim, só olhando, eu falei assim: "É, quando Jesus completar essa obra, quando Jesus completar essa obra, todos vão ver, né, que realmente a Laís, ela serve um Deus verdadeiro, um Deus que realiza sonhos, um Deus que levanta, um Deus que faz tudo no tempo dele". Então, uma das coisas que eu aprendi também caminhando com o Senhor, eu não preciso viver nada para querer provar para alguém: "Olha o que eu estou vivendo". Não, eu não preciso disso. O que realmente eu preciso é ter disposição e disponibilidade para obedecer a Deus e para viver os sonhos que Ele tem para minha vida. Obviamente que muitos dos sonhos não serão os sonhos de Deus. Muita das coisas são os nossos sonhos. Assim como você tem sonhos, eu também tenho. O meu sonho era ser uma médica. Eu já contei aqui meu testemunho falando sobre isso, que eu tive que abrir mão da medicina. O Senhor me pediu a medicina para entregar no altar dele e eu entreguei a medicina. Doeu muito, porque eu não me via fazendo outra coisa a não ser medicina. Estudei muito por muito tempo, muitos anos e chegou um momento que quando eu fui procurar a faculdade, todas eram caras absurda, né? Vocês sabem muito bem disso. Prestei para a USP, por 15 pontos na segunda fase eu não entrei e ali para mim, nossa, foi assim, uma decepção, foi uma frustração muito grande. E quando eu vim para os caminhos do Senhor, a primeira coisa que o Senhor me pediu foi a medicina, entrega a medicina. "Ah, Laís, mas você não poderia estar servindo a Jesus fazendo a medicina?". Claro que eu poderia. Só que nós sabemos muito bem o que é ser um estudante de medicina. É só ter tempo para os livros e para a medicina. E é uma profissão que eu sou apaixonada, sim, eu amo essa profissão, acho linda, e eu sempre me via de branco, todas essas coisas. E Deus começou a realizar esse sonho, né, eu estar dentro de um hospital, através do Exército Alegria, em um dos ministérios onde eu estava, o primeiro ministério, na verdade, onde eu estava, tinha ali um projeto, um ministério chamado Exército Alegria, que é os doutores, não é como se fossem os doutores da alegria, só que é o Exército da Alegria com o intuito e o propósito de levar a mensagem de Cristo a cada quarto que nós entrávamos. E ali o Senhor falava para mim, ministrava muito ao meu coração. Você queria cuidar de corações físicos, a medicina, mas eu tenho para você corações espirituais, para que você cuide, falando do meu nome, falando do meu amor, levando a mensagem verdadeira do Evangelho. Então, quando eu entendi aquilo para mim foi um alívio para minha alma. E quantos sonhos, né, você aí não tem, que você ainda não viu o Senhor realizar, mas Ele vai realizar.
No tempo dele, na hora dele, se estiver de acordo com a palavra dele, saiba que o Senhor ele vai realizar os seus sonhos. E talvez o seu sonho é de gerar, é de ter um filho. Você talvez já é casada, vocês são casados e você ainda não gerou, porque o laudo médico é não vai gerar, não tem como gerar. Mas a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem da medicina. A última, por mais que o Senhor, ele deixou os médicos para que a gente consulte, para que a gente passe, né, para que a gente procure sim a medicina. Mas a última palavra não vem do médico. A última palavra não vem de um laudo médico que não pode engravidar, não pode gerar ou é estéril. Nós conhecemos muitas mulheres na Bíblia que também não podiam gerar, que eram estéril. Já começando pela esposa de Abraão, Sara, Ana, não poderiam gerar. A mulher, a esposa de Manoá, não podia gerar. A mãe de João Batista, várias mulheres não podiam gerar, mas em específico, a Bíblia vai fazer questão de falar, até mesmo Rebeca não podia gerar, porque era estéril também. Só que a esterilidade não mudou a promessa de Deus. A esterilidade não alterou os planos que Deus tinha para fazer através dessas famílias. E assim, se Deus tem um plano, se Deus tem uma promessa para fazer por meio de você e através de você, não importa os laudos médicos que você recebeu, não importa quantas palavras você talvez tenha ouvido, e talvez você até pediu oração e as pessoas digam assim para você: desiste, isso não é mais para você. Se José ele para, quando os irmãos dele, ele vai contar os sonhos que Deus deu para ele, se José ele para de sonhar, José jamais teria chegado no governo. Talvez eu não sei quais seriam os planos para que Deus levasse ele lá, mas tudo começa a partir de quando nós começamos a sonhar. As pessoas não precisam acreditar naquilo que Deus te prometeu. A única pessoa que precisa estar firme e crer e acreditar naquilo que Ele mesmo te prometeu é eu e você. Sabe, porque quando Jesus, o Espírito Santo, ele falou comigo e com você, a multidão não estava perto. Os familiares talvez não estavam perto. Talvez o Senhor falou usando um profeta, na sua palavra, o Senhor te mostrou em sonhos, o Senhor te deu visões, o Senhor falou com você no secreto, e ninguém ouviu, só você ouviu. Então as pessoas realmente elas não precisam acreditar. Quando Deus disse para Noé que iria acabar com a humanidade não estava do lado de Noé para ouvir o que Noé ouviu. Noé simplesmente obedeceu à voz de Deus e fez aquilo que Deus falou para ele. As pessoas acreditaram? Não acreditaram. Até cair um pingo d'água na terra. Aí as pessoas começaram a acreditar e souberam que Noé não era um louco. Talvez você ia desenhado, desenhada, você é um louco, você é uma louca, você vai ser um pregador. Olha a sua família, na sua família não tem nenhum pregador, como que você vai ser um pastor? E aí, na minha família não tem nenhum presbítero, não tem nenhuma diaconisa, nenhuma missionária. E assim o Senhor fez a minha família uma família sacerdotal, para honra e glória do nome do Senhor. Não temos parentesco com nenhuma pessoa famosa para se dizer só chegaram lá porque alguém colocou. Muito pelo contrário. Aonde nós estamos indo e aonde nós temos chegado, aonde o Senhor tem nos colocado, é Ele que tem completado a obra. Então a honra e a glória não é de nenhum homem, de nenhuma mulher, e sim inteiramente somente da presença de Deus. Toda a honra e toda a glória é dele. Tudo que acontece na minha vida é para a honra e glória do nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então, o seu cenário está cooperando para que Deus possa realizar as promessas dele sobre a sua vida. Então, é por isso que se você parou de sonhar, se você engavetou sonhos, se você tem um sonho de viajar, tira o seu passaporte da gaveta, comece a profetizar, comece a pegar ele, comece a orar, comece a profetizar. Eu viverei essa promessa. O Senhor disse que eu iria para as nações, então eu vou. Só que a única pessoa que precisa crer e voltar a sonhar é você mesmo. O Senhor falou que eu vou gerar. Já comprou a roupinha de bebê? Laís, mas se eu comprar as pessoas vão achar que eu sou louca. Olha aí, você está pensando nos outros.
Você não está pensando naquilo que você recebeu da parte do Senhor. Compra a roupinha. O que que é? Você quer um menino, uma menina? Compre. Ah, então eu não sei o que será aquilo que Deus me der, eu vou ficar muito satisfeita? Compre uma roupinha neutra, uma branquinha, amarelinha, vá lá e compre o sapatinho. Isso é ter fé, isso é agir por fé. Laís, eu sonho em me casar. Já foi conversar com os fornecedores? Já foi ver aonde você sonha em se casar? Já foi fazer o orçamento? Laís, mas eu não tenho um noivo. Isso é fé. A fé é a esperança daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Você falar que tem fé quando o noivo chegar ou quando a noiva chegar, isso não é fé. Você não tem ainda, mas vai atrás, vai pesquisar. Já viu o seu vestido de noiva, o seu terno? Não viu quantos padrinhos você quer, quantos convidados você quer? Faça, planeje, sonhe, entregue no altar do Senhor. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Eu quero, talvez, você aí sonhe em fazer uma faculdade que Deus te prometeu. Já foi ver o orçamento? Já comprou, não sei, talvez um advogado? Já comprou algo que aí os advogados usam? Eu não sei o que é. Sei lá, uma pasta? Eu não sei. Um terno? Eu não sei. Eu não sei. Quero ser uma aeromoça. Vai fazer um curso. Já, sei lá, compra lá a boininha que elas usam. Eu não sei. Compra um acessório que faça você todos os dias olhar para aquilo e permanecer com aquela chama viva, intacta. Eu tinha um estetoscópio, porque, como eu falei, nós íamos, eu estava fiz o estágio de auxiliar e o técnico junto de enfermagem, então eu tinha o estetoscópio, o aparelho de pressão, tinha tudo certinho. E quando o Senhor ele falou comigo que era me renunciar à medicina, e eu já estava quase próxima aí do meu tempo desse ministério do Senhor me arrancar do primeiro ministério, eu não vou se dizer que existe coincidências, mas são Jesuicidência. Não me pergunte como. Eu não sei se eu perdi o estetoscópio dentro do hospital. Eu não sei se eu esqueci em algum quarto, na mão de alguma criança. Eu não sei. Eu só sei que ele era original, do qual eu queria depois até mesmo fazer um quadro. Sabe o que aconteceu? Sumiu. Não me pergunte. Eu chorei. E naquele momento que eu chorei de soluçar, o Senhor falou para mim que eu ainda tinha raízes desse sonho implantado no meu coração e que era necessário que todo esse sonho saísse do meu coração. E obviamente saiu, porque eu entendi que os planos do Senhor são muito mais altos daquilo que eu queria no meu natural. Hoje, é óbvio, eu posso comprar um estetoscópio e eu posso deixar no meu quarto? Claro que eu posso, porque hoje isso não faz, a minha cabeça não está aqui no meu coração, já saiu. O Senhor me libertou. Mas então, mas para que você quer um desse? Para saber aquilo que eu renunciei por amor ao evangelho, que sempre valeu a pena. E saber que tudo aquilo que nós renunciamos por amor a Cristo sempre valerá a pena. E hoje eu sei, porque eu não, quando eu vi os pregadores, hoje o Senhor, né, muito tempo atrás, obviamente, são 10 para 11 anos, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, e obviamente vale muito a pena. É desafiador, fazer a vontade de Deus é fácil? Não é fácil. Tem renúncias, tem perseguições, tem açoites, tem palavras contrárias, tem muitas coisas. Mas aonde eu vou ficar firmada? Naquilo que as pessoas estão me dizendo? Em um dos devocionais eu contei que me expulsaram no ministério por causa desta palavra. E aí ali eu ouvi um monte de coisa, que eu não seria uma pregadora, que eu não, sabe? Muitas coisas eu vi. Mas a quem eu vou dar ouvido? Eu vou dar ouvido a homens, mulheres falhos, assim como eu e você nós somos? Ou eu vou dar ouvido àquilo que o Senhor falava comigo no secreto, mostrava para mim, levantava profetas para falar comigo? A quem eu vou dar ouvido? Eu vou dar ouvido à voz de homens falhos, assim como eu sou? Ou eu vou ouvir verdadeiramente a voz de Deus? Se eu continuar ouvindo a voz de Deus, eu vou continuar, eu vou percorrer esse caminho. Ainda que ninguém me aplauda, porque nós não precisamos de aplauso, ainda que ninguém acredite na minha chamada, mas se o Senhor, Ele acredita na minha chamada e eu acredito naquilo que Ele depositou em mim, então eu posso descansar e ficar em paz, que tudo aquilo que Ele me prometeu
vai se cumprir no tempo determinado, assim como tem se concretizado. A cada convite é uma promessa do Senhor que se cumpre. Enquanto os homens quiseram fechar todas as portas para mim, eu, eu pude presenciar e eu provei daquilo que verdadeiramente sempre ouvi. Quando os homens fecham as portas, o céu abre as comportas. E hoje, eu verdadeiramente, eu vivo isso. Eu não tenho uma agenda porque alguém faz. Eu tenho uma agenda porque é Jesus quem faz a minha agenda. É Jesus que me abençoa, é Jesus que me calça, é Jesus que me veste, é Jesus que arruma meu cabelo, é Jesus que cuida de absolutamente de tudo, porque isso também é uma promessa daquilo que ele falou que ele faria. Então não se escandalize, se talvez você vê, talvez eu postando alguma coisa, nossa, ela tá metida. Não, aí se você acha, aí o problema é seu. Mas não se escandalize com isso. Não se escandalize com aquilo que talvez eu vou passar a viver. Não se escandalize se você ver as pessoas vivendo. Não se escandalize, não fique perturbado se as pessoas se escandalizar por ver você viajando, ver você vivendo as promessas do Senhor. Deixe elas. Deixe elas. Sabe, porque só você sabe o preço que você pagou nas madrugadas chorando, se consagrando, jejuando. Só você sabe o que você precisou fazer, se manter firme para continuar sonhando e com essa chama viva acesa de continuar sonhando. E talvez você parou e hoje é tempo de você voltar a sonhar. Hoje é tempo, 16 de julho de 2025, de você voltar a sonhar. Não sei, talvez a que tempo, a que ano, talvez que esse vídeo possa viralizar. Eu não sei. Eu não sei a que tempo que você vai ver, manhã, tarde, noite, se é no final do ano, se é agora no meio do ano, ou eu não sei. Eu não sei que tempo, a que hora que você vai ver. Mas eu só quero te dizer para você, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Hoje, assim como José, somos chamadas a sonhar, acreditar e viver. Não enterre os sonhos que o Senhor lhe deu. Todo sonho que o Senhor colocou no seu coração e talvez você quer repreender, você fala, não vou mais sonhar com isso. Pode ver. E repare. Vira e mexe, você se pega sonhando e vendo aquilo que você gostaria de viver. Sabe por quê? Não é seu sonho. É sonho de Deus para sua vida. Por isso que ele não morre. Por isso que ele continua aí, ó, no seu peito, aí queimando o seu coração. Vira e mexe, você dá uma olhadinha. Vira e mexe, você vê ali. Vira e mexe. Porque esse sonho não é seu. Esse sonho, ele é do Senhor. Foi ele quem colocou no seu coração. Em vez disso, cultive-os. Precisamos reaprender a sonhar. Então, quais são os seus sonhos que se encontram enterrados? E eu te falo hoje com muita propriedade, desenterre os seus sonhos. O que seu coração sempre quis, pelo que você anseia. Volte a escrever, coloque no papel, planeje e entregue no altar do Senhor. Não é errado fazer planos. Errado é você não obedecer à voz do Senhor. Eu sei que sonhar não é algo simples, ainda mais depois de tudo o que você passou. Não é simples, né? Só você sabe o que você passou, o que você teve que enfrentar para continuar de pé e ainda assim, mesmo com lágrimas, mesmo chorando, soluçando, vendo outras pessoas vivendo esse sonho que você gostaria de sonhar, não vivendo ainda. E quero chamar sua atenção para algo. Pare você e pense, Deus faz uma promessa a Abraão e Sara que eles teriam um filho. Naquele tempo não tinha médicos, naquele tempo eram parteiras. Pense você aí, se você nunca pensou, eu já pensei por diversas vezes. Deus falou que Sara iria gerar. E Sara ainda não gerou. Sara é estéril. Já estão avançados em idades e eles não geraram ainda uma promessa. Mas olha Sara dando à luz e fazendo parto de muitas mulheres e segurando a promessa que não era dela, de outras mulheres. Já parou para pensar isso? Muitas das vezes o Senhor, para nos testar, ele vai fazer com que pessoas ao nosso redor vivam exatamente os sonhos que nós queríamos viver. Para te lembrar, ei, aquilo que eu te prometi está vivo, está intacto. E será muito melhor daquilo que você tem pensado e imaginado, porque Deus não falha, Ele é fiel. É claro que ao longo desses anos, muitas vezes, seus sonhos se tornaram pesadelos, seus objetivos
mais lindos foram frustrados e machucaram seu coração. E lhe ensinaram a não acreditar mais naquilo que você tanto cria. Se hoje você tem medo de sonhar ou não acredita em mais nada, eu entendo você. Mas é fato que o nosso Pai ama se comunicar através de sonhos. Afinal, Ele mesmo sonhou conosco. Ele sonhou com você. E para cada ferida em seu peito, Ele tem um sonho para colocar no lugar. Normalmente, a área em que você mais foi machucado será a área em que Ele irá usá-la de forma poderosa para trazer cura a muitas almas. Então, não é somente, o Senhor não quer apenas te abençoar em realizando os sonhos dele, os seus sonhos. Saiba que tanto os seus sonhos quanto os sonhos de Deus é para alcançar alguém que foi ferido, é para alcançar alguém que não acredita mais. Que Deus faz, que Deus realiza, que Deus concretiza, que Deus completa a obra. Deus realizando o sonho dele na sua vida, aquilo que você tanto almeja, tanto pede todos os dias em oração, saiba disso, que um sonho de Deus realizado na sua vida, concretizado na sua vida, é para levantar uma alma que está ferida e não acredita mais. Se o seu coração foi ferido, além de restaurá-lo, ele quer escrever uma história linda de amor para a sua vida e usá-lo para realizar o mesmo na vida de outras mulheres, de outros homens. Então, mais importante do que saber quais são os seus sonhos, então, mais importante do que saber quais são os seus sonhos enterrados é pensar: quais são os sonhos de Deus para você? Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? E eu quero encerrar dizendo aqui algo para você. Não enterre os sonhos que o Senhor lhe deu. Em vez disso, cultive-os. E aqui eu quero ler aqui uma cartinha de um pai que escreve para uma filha. E que você possa tomar posse disso. A você, homem e mulher, tome posse dessas verdades e volte a sonhar. Volte a escrever, volte a planejar, volte a sonhar, volte a entregar no altar do Senhor. Volte a sonhar. E se cale, conte só para o Espírito Santo. Conte só para ele, porque quando acontecer, quando o Senhor começar a confirmar e reativar novamente essa chama de voltar a sonhar, você vai saber que é verdadeiramente o Senhor quem está falando com você, porque ninguém sabe. Só você e ele sabe o quanto você se esforçou novamente para voltar a sonhar. Filha ou filho, minha linda, meu lindo, e tão desejado e tão desejada, filha, filho, eu sonhei com você e a fiz para sonhar. Eu a criei para ser uma realizadora dos meus sonhos. Então não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de me pedir, pois sim, tudo que você, minha filha amada, meu filho amado, me pedir em oração e for bom, eu, o seu Abba, lhe darei. Seus sonhos são orações inexprimíveis que eu consigo ouvir. E mais, consigo realizá-los. Não os enterre, aprenda a cultivá-los. Acredite que se eu comecei a obra e lhe entreguei um sonho, eu sempre fui e continuarei sendo fiel para cumprir a minha palavra. Eu amo você, meu sonhador, minha sonhadora. Com amor, aquele que sonhou com você. Talvez você, assim como eu um dia, fui chamada, assim como os irmãos fizeram com José, lá vem o sonhador. Eu já ouvi isso. Lá vem a sonhadora, com um tom e um ar de deboche. Mas graças a Deus que eu continuei sonhando. Graças a Deus que eu continuei esperando e acreditando naquele que pode fazer e realiza a seu tempo e a sua hora. E eu tenho plena convicção que tudo aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou viver no tempo oportuno dele, porque existe um tempo preparado e reservado debaixo dos céus. Essa é uma garantia que eu sei, eu irei viver tudo em todas as áreas da minha vida, tudo aquilo que ele me prometeu. Muitas coisas eu já estou vivendo.
e viverei ainda mais, porque a obra do Senhor jamais ficará incompleta. A obra dele é boa, perfeita e agradável. E se ele começou, ele não é um engenheiro, um construtor, a pegar algo, a chamar alguém e parar. Não é como os engenheiros, mestres de obra, mas tudo aquilo que o Senhor te prometeu, saiba disso. A Bíblia vai nos dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido e não cumpriria? Tudo aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Então, que os seus sonhos a partir de hoje possam estar alinhados com a vontade de Deus. Sonhe, não é errado sonhar. Planeje, também não é errado planejar. E entregue nas mãos certas, entregue nas mãos do Senhor, porque é por certo, o Senhor vai realizar e completar a sua obra. E eu queria estender esse convite a você. Se o Senhor ele já completou a obra em alguma área da sua vida, deixa aqui nos comentários, não somente para edificar a minha vida, mas a todos aqueles outras pessoas que vão chegar, vão assistir esse vídeo, deixa aqui o seu testemunho daquilo que o Senhor ele já restaurou, daquilo que o Senhor realizou na sua vida. Talvez você era estéril e toda a medicina foi aí confundida pelo poder de Deus e você hoje gerou e está gerando, ou talvez é um casamento, você que sonhava tanto se casar e Deus realizou esse sonho, talvez uma faculdade, um ministério, eu não sei. Deixa aqui para poder edificar a vida de outras pessoas, a minha vida, até mesmo a sua própria vida, quando você talvez passar por aqui e você vê. Porque muitas das vezes nós temos que contar o nosso testemunho para nós mesmos, para saber que Deus ainda faz e Ele realiza. Então deixa aqui, coopere conosco, coopere aí com o reino de Deus para abençoar outras vidas, amém? E eu termino aqui esse devocional dizendo para você, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos para mais uma semana, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Um beijo, tchau!